Boa noite a todos. Nós escolhemos um tema aqui que eu acho bastante interessante para todos nós que estamos aqui, que é o passe. Né? A gente sempre procura a casa espírita para se tomar um passe. E o que é o passe? Às vezes a gente tem falado muito pouco sobre isso. O significado do passe, a nossa conduta perante o passe e também a conduta do passista, ou seja, aquele médium que vai passar o passe. O passe, resumindo de uma forma bastante simples, ele é uma transfusão de energia de uma pessoa para outra. Se esta pessoa estiver acompanhada de um espírito que está auxiliando, ele se chama passe espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem duas formas de passe. Uma é o médium transmitindo as próprias energias. É chamado isso de passe magnético. Quando esse médium está passando as suas energias e está acompanhado do mentor espiritual dele, chama-se passe espiritual. Por quê? As energias do médium estão sendo modificadas por esse espírito mentor e ela tem um alcance, vamos dizer assim, de radiação muito melhor do que aquela do passe sozinho. Mas, às vezes, a pessoa está precisando mais desse magnetismo animal do médium do que o espiritual. É o caso de pessoas que têm doenças físicas, né? Agora, quando a pessoa está com um estado emocional desgastado, um sentimento de tristeza, né? Entrando mais nos aspectos das emoções, o passe também ele passa a ser espiritual, porque ele atua nesta área. Então, desse procedimento de transfusão, nós chamamos isso de fluídico magnético. Por quê? Quando nós fluidificamos a água, nós estamos magnetizando a água. Então, a água que nós tomamos aqui, ela é fluidificada. Há uma terapia de remédios de cura espiritual nessa água. Então, o procedimento fluídico magnético soma-se as energias do espírito com as energias do médium. Esse é o passe que é aplicado aqui nessa casa. Então, ele é sempre fluídico magnético. É chamado o passe espiritual. Com que objetivo a casa espírita faz isto? Faz esse procedimento, visando a restauração orgânica e emocional, sentimental da pessoa. É por isso que nós, então, procuramos fazer esse trabalho no campo espírita para dar o reequilíbrio, harmonizar a estrutura orgânica e a perispiritual da pessoa. Ele é como se fosse uma transfusão sanguínea, né? Onde a pessoa recebe ali um adicional de forças e de energias. Só que no caso dessa transfusão do passe espiritual, ele é mental. Vai aí do desejo do médium, da sua boa vontade em manifestar isso em favor do próximo. Então está embutido aí o amor ao próximo. E segundo, que esse médium tenha passado por um curso específico de tratamento de passes, para que ele saiba o que é que ele está fazendo, para entender toda a técnica do passe.
né? Para isso a casa dispõe aí de cursos de passistas uma vez ao ano. E uma coisa muito, muito importante que nós precisamos recomendar. O passe, sendo ele espiritual e mental, ele dispensa qualquer contato físico com as pessoas. Por quê? As irradiações da aura da pessoa, médium, para a aura da pessoa que está recebendo. Vocês sabem que todos nós temos um campo energético chamado aura, né? A Igreja Católica até coloca isso, né, como uma auréola, né, nos santos lá. E é verdade, tem razão de ser. Por quê? Todos nós temos uma aura que é energética. É a aura que absorve as energias. Então, não há necessidade nenhuma do toque físico. O que há é uma condição da gente focalizar, né? Focar essas energias pelas mãos, que é um instrumento mais fácil que a gente tem, como ser humano encarnado, de possibilitar um acúmulo de energia pelas mãos. Mas não há necessidade do toque. Inclusive, o passe calmante, ele é dado a uma distância regular, porque ele atua na aura de fora para dentro. Entenderam? Então, estando ali no campo magnético, a pessoa está doando, auxiliado pelo mentor, como a pessoa que está recebendo também está ali com vontade, com esperança de melhoria, né, em algum aspecto da sua vida, seja ela orgânico ou emocional, sentimental. Então, esse mecanismo se baseia aí nessa transmissão. Existe um tempo regular para isso. Normalmente, a gente conta o tempo da oração do Pai Nosso. É suficiente, é um tempo suficiente para que a gente promova o passe. Então, é importante que quando você for receber o passe, mentalize, né, a imagem de Jesus, aquela que você está mais conhecida, né? E mentalize Jesus ali nesse momento, doando suas energias de luz sobre vocês. Que isso vai facilitar em muito a absorver essas energias que vão reequilibrar a estrutura orgânica e também perispiritual. Quem é que deve dar o passe? Toda pessoa que estiver bem de saúde e estiver disposta para isso. Então, quando uma pessoa está doente ou está cansada, ela não deve dar o passe no outro, porque é ela que está precisando. É o caso dela sentar-se e esperar aguardar alguém para dar o passe, né? A gente está falando isso porque tem passistas aqui dentro e nós estamos recomendando, então. A pessoa não está bem, né, naquele dia, aconteceu alguma coisa que emocionalmente mexeu com o sentimento dela, ela não deve dar o passe, ela deve tomar o passe. Bastante recomendável. Essa energia, como nós falamos, ela é transmitida pelo perispírito. Para quem não sabe, o perispírito é o corpo eterno nosso. É o corpo que não morre. Quando nós desencarnamos, nós passamos para o mundo espiritual com o perispírito, que é o chamado corpo espiritual, né? No desencarne, quem morre, na verdade, é o corpo biológico. E é o perispírito que primeiro absorve essas energias para
passar para o corpo físico. Por isso que o toque não é necessário. Também. Nós temos alguns centros de força nesse perispírito, que são chamados popularmente de chakras. Alguém já ouviu falar em chakras? Acho que a maioria. Nós temos 7 chakras. No Espiritismo, a gente é mais comum falar centros de força. Quais são, então, esses centros de força? Nós temos aqui no alto da cabeça o coronário. Tá? É o chakra que está ligado muito à glândula epífise, chamada também de pineal. É uma glândula espiritual. Essa glândula, ela se desenvolve na nossa evolução espiritual e ela está diretamente ligada ao campo espiritual que nos abrange. Então, é um dos centros mais importantes da nossa estrutura espiritual. Em seguida, nós temos o centro cerebral, também chamado de frontal. Lá no Oriente, eles falam de terceiro olho, né? Seria aqui na fronte. Ele está ligado ao coronário e também aos demais centros. É ele que desenvolve a vidência na mediunidade. Então, o médium vidente, né, ele tem esse centro mais acentuado, mais desenvolvido. A seguir, nós temos o laríngeo, que atinge a respiração, tá? A fala e a audição. Todos os nossos sentidos que desenvolvemos está nesse chakra chamado laríngeo. Quando nós temos alguma angústia muito forte, alguma coisa, a gente sente um travo aqui. Tá? É o centro laríngeo que está sendo atingido. E é também, na mediunidade, desenvolvido no médium de psicofonia, aquele médium que fala, que os espíritos falam através dele. Um outro centro muito importante é o cardíaco do coração. Ele comanda a emoção e os sentimentos. Então, quanto mais desenvolvidos estamos no amor ao próximo, na bondade, né? Esse chakra também vai se desenvolvendo. No médium, é aquele médium que é sempre receptivo ao outro. Ele desenvolve particularmente essa bondade, o amor, a beneficência, nesse sentido. Quando o chakra cardíaco não está bem, a gente sente as emoções e os sentimentos ligados a isso. Também é um centro muito importante que leva-nos muitos aos problemas do cardíaco, do coração. Em seguida, nós temos o gástrico, que determina todo o metabolismo digestivo. É um centro que está no estômago, ele é também chamado de chakra solar, importantíssimo, e é aí que acontece muitas vezes as obsessões. Os espíritos inferiores se ligam a esse chakra principalmente, porque ele tira a vitalidade da pessoa. É um chakra importantíssimo, né? Então, quando nós temos problemas no estômago, o passe deve ser direcionado para aquele local. O médium, ele vê isso na sua vidência, né? Principalmente nos passes de cura, né? O médium, ele é diretamente intuído pelo mentor a levar as mãos para aquele chakra que está ali em tratamento.
Então, não há necessidade nenhuma de falar para o passista que eu estou com dor ali ou aqui. Importante, sim, é nós mentalizarmos, quando estivermos tomando o passe, que essas energias sejam dirigidas para aquele órgão. Com certeza vai ser. Por quê? Do coronário, ele desce as energias e reequilibrando todos os outros chakras. Depois nós temos o chakra que fica no baço, né? É chamado esplênico. Também é um chakra que desenvolve muito as nossas energias vitais. Muito também é passível de obsessões, né? Quando espíritos vampirizadores sugam as energias da pessoa. Ela se sente fraca, ela se sente enfraquecida, digamos assim. E por último, nós temos o centro de força genésico, o chakra genésico, que está no órgão reprodutor masculino e feminino. É ele quem dá criação à reprodução humana, como também as criações artísticas, musicais, todas as criatividades estão ligadas muito a esse centro. Quando ele está desequilibrado, acontece o quê? A obsessão sexual. Então, é um dos chakras também importantíssimos. Todos os 7 são muito importantes, né? E eles devem, no passe, eles recebem essa energia restauradora que fazem funcionar cada centro de força. Tudo isso é comandado, então, pelo nosso sistema de chakras, pelo perispírito, que se condensa no corpo físico através das energias, pelo sistema nervoso e endócrino, as glândulas. Então, todo o sistema nervoso e endócrino recebem no passe essas energias, porque é eles que vão atuar no organismo todo. Então, é muito importante nós estarmos ali com o pensamento elevado, né, em oração. Se não conseguirem se concentrar, mentalizem uma flor, um riacho de águas, um campo, um lago, um entardecer. É muito importante, porque são mentalizações sugestivas de um clima agradável, aprazível, e que nos coloca em condição, né, receptiva desses recursos eletromagnéticos que são dispensados para a nossa estabilidade orgânica. As energias solares são muito importantes. As energias solares, elas também nos atingem. Assim como a natureza toda, a água, o ar, tudo isso tem energia. Então, a respiração, por exemplo, ela deve ser uma respiração correta para absorver os fluidos vitais que nós precisamos. Tomar a água consciente de que ela está também nos energizando e limpando o organismo. Por isso que é muito importante tomar bastante água, porque ela contém o fluido vital. E a água é um dos instrumentos mais fáceis de magnetização. É por isso que muitas pessoas trazem a garrafinha de água que é colocada ali na sala de passes. Por quê? Ela está em tratamento de alguma coisa que foi solicitada e então ela carrega a sua água tomando essa água diariamente em casa. Isso também é um procedimento muito bom. Uma coisa que vocês podem fazer, deve ser feita, e é muito simples. Ao se deitarem, antes de dormir, peguem um copo com água
façam uma prece e deixa o copo lá a noite inteira. E pede para que seu anjo de guarda, seu espírito protetor, magnetize isso com os remédios que você precisa. É importante. E a primeira coisa ao fazer ao amanhecer, quando acordar, é tomar essa água em jejum. Então, primeiramente, fazer uma oração com o copo de água ali à disposição, perto de você, solicitar, mentalizar Jesus, solicitando que Ele, através dos seus anjos de guarda, o auxiliem, tanto no sono reparador, como em sonhos bons, sugestivos, intuitivos, e colocando também na água o magnetismo, a cura que nós estamos precisando. Tudo isso é capaz de nos fortalecer e transmitir e reequilibrar todos os nossos órgãos. Lógico que a nossa conduta diária influencia também nisso, né? Porque não adianta eu ficar brigando com todo mundo o dia inteiro e à noite eu vim aqui e pedir para tudo isso desaparecer e me tornar um santo. Isso não acontece. Isso é uma ilusão. Então, o tratamento espiritual, ele está ligado ao nosso cotidiano, às nossas 24 horas do dia. Nós somos seres humanos diferentes quando estamos aqui? Não, nós não deixamos de ser diferente. É lógico que o ambiente, a música, a prece, eleva. Então, os fluidos que circulam aqui já estão preparados pelos espíritos muitas horas antes de vocês entrarem aqui. Então, quando a gente chega aqui, é ideal uma leitura boa, uma boa leitura, de uma mensagem, de um livro que vocês podem trazer e ficar concentrado nisto. Porque se a pessoa ficar murmurando coisas do dia a dia que não tem nada a ver com esse momento, ela está interferindo na sua própria cura, no seu próprio equilíbrio. Então é muito importante essa nossa consciência do que estamos fazendo e do que estamos sentindo. É preciso se sentir emocionalmente, sentimentalmente e carregar para esses sentimentos essa energia boa que recebemos aqui dentro. Os espíritos trazem para cá todos esses fluidos da natureza. Isso aqui é um verdadeiro laboratório espiritual. Eles trazem os fluidos das plantas, dos animais, da água, dos minerais, do sol. Eles fazem uma verdadeira higienização no fluido que ambientaliza este centro, assim como os demais. Então, quanto mais nós estivermos imbuídos desse pensamento, de conexão com essa realidade espiritual, melhor nós sairemos daqui. Vamos falar um pouquinho desse cada centro, né? Nós falamos do primeiro, que é o coronário, que se liga ao mundo espiritual. O cerebral, ele também está muito ligado à atividade intelectual, né? As pessoas que desenvolvem o raciocínio, que estudam muito, eles têm esse centro da região cerebral também mais desenvolvidos, né? E lógico que também ele aliando isso a um sentimento moral, de afeição, de amor, de fraternidade com o próximo, ainda mais será regulado, tá? O laríngeo, né, é muito ligado ao uso da palavra.
Lógico que eu acredito que não tem aqui. Mas tem pessoas maldosas, né? Que falam mal dos outros, usa de palavrões. Sabe o que está acontecendo? Ela está desequilibrando o chakra laríngeo. É isso. O cardíaco, aquela pessoa que tem mágoa, que tem rancor do outro, ela está se prejudicando mais do que o outro, que nem sabe que ela está pensando assim. Por quê? Há uma dose a mais de hormônios que estão sendo afetados pelo sentimento, pela emoção que ela está guardando dentro de si. Não vale a pena guardar mágoa, tristeza, rancor pelas coisas da vida. Entrega para Deus. O outro é o outro. Se ele é menos feliz, se ele é uma pessoa infeliz, ele que se tenha com Deus. A gente não deve entrar no mesmo nível de contato, fazer a mesma coisa que ele. O que a gente deve fazer é uma prece para essa pessoa infeliz, né? E não ficar guardando os sentimentos, mesmo que isso seja injustificável, aquela atitude do outro, perdoa ele. Ele é um enfermo, ele está doente. Considera essa pessoa como uma pessoa doente. Aquela pessoa difícil que vocês muitas vezes têm em casa, é uma pessoa doente. Né? E nós, às vezes, somos colocados pela vida como enfermeiros dessa pessoa. Não é à toa que a gente está ao lado dela. E ficar com raiva é pior ainda. Nós somos também atingidos. Nós somos os primeiros a serem atingidos com a mágoa, com a raiva, com o rancor. Porque isso fica impregnado nos nossos órgãos, através dos hormônios que são ativados. Nós temos aqui também, né, que é junto ao chakra laríngeo, a glândula timo. Vocês já viram falar nisso? É uma glândula especial, né, da nossa organização física. Ela atua na nossa estrutura glandular, assim como a tireoide. Cuidado com o que se fala. Para ter um problema de tireoide não custa. Olha só aonde vai os nossos pensamentos, a nossa emoção e os nossos sentimentos. Eles repercutem nessas glândulas, nesses chakras. E aí acontece a doença. Então, a tireoide, as paratireoide, o timo, eles são passíveis de serem desorganizados pelo sentimento, pelas emoções, assim também como o chakra cardíaco, né? E os outros também nós já falamos, do gástrico, do solar, né? Do esplênico, que atinge o baço. Então nós somos toda essa complexidade. E o destino só está na nossa mão. Deus não castiga ninguém, Ele dá sempre uma oportunidade numa nova reencarnação. Deus não castiga pelo aquilo que fazemos. Somos nós mesmos é que nos castigamos. E a gente vai trazer na próxima reencarnação todos os desequilíbrios que cometemos agora. Então, esse momento presente, o agora, é muito importante para nós. Nós não somos anjos ainda, mas também, né, não vamos ser animais. Já saímos dessa categoria do animal. Até os cachorros hoje, né, são fiéis ao seu dono, eles demonstram amor. Por que nós, seres humanos, temos que ser tão irritáveis, tão neuróticos? E nós estamos carregando essa irritação, essas neuroses, para o nosso organismo espiritual. Então, precisamos sentir
os nossos sentimentos, as nossas emoções, se pegar nisso e melhorar o nosso clima espiritual. Quando tiverem dificuldade de fazer isso, entrem em prece. Leia uma mensagem ótima, boa, lá do Evangelho, né? Faça uma prece, abre um bom livro, uma boa música, que a gente se modifica. É isso que nós gostaríamos de passar para vocês hoje. Já está na hora do passe. Aproveite então e mentalize tudo isso que nós falamos, que é muito importante para cada um de nós, para o nosso reequilíbrio. Que a paz de Jesus continue conosco. Graças a Deus.